Deixar aqui. Bom, olá. Essa é uma apresentação para a aula de física do estado sólido e eu vou falar um pouquinho sobre estrutura cristalina dos materiais. Bom, essa matéria física do estado sólidos, ela faz parte do programa de pós-graduação de Ciência e Engenharia de Materiais da Unifal e Unifei. Meu nome é Islan Valério e o meu professor é o Dr. Marcelo Gonçalves Vivas. Bom, para iniciar, falar sobre a... Eita, deixa eu voltar. Para iniciar aqui iniciar a minha apresentação, eu vou falar sobre a engenharia de materiais, né? E tem o tetraedro da engenharia de materiais, ele é excelente para poder demonstrar toda, a in- toda a integração que existe entre as várias formas de se trabalhar com os materiais, né? Os materiais, o processamento dos materiais está interligado aqui, é demonstrada a interligação pelo tetraedro que o que nós vamos falar da estrutura cristalina, né? Está aqui em estrutura, mas para que nós atinjamos certas estruturas, a gente precisa ter um bom processamento desse material, a gente precisa saber quais as propriedades que são desejáveis e quais para qual aplicação que ele está sendo feito. E por último, por último, né, e não mais importante, a caracterização. Nós precisamos caracterizar este material. E a caracterização ela nos permite saber se realmente a estrutura desse material ela está adequada com o que nós queríamos. No nosso caso, nós vamos analisar algumas coisas sobre a estrutura cristalina desses materiais. A estrutura cristalina ela reflete diretamente nas propriedades do material, como que nós vamos processar esse material para, enfim, chegar em uma determinada aplicação. Bom, o, O que é a estrutura cristalina, né? O que é um material cristalino? Dizer que o material é cristalino é o mesmo que dizer que no seu arranjo atômico ele tem uma periodicidade, ele tem uma organização a longo alcance. Isso é dizer que o material é cristalino. E o material cristalino ele pode ser monocristalino ou ele pode ser policristalino. No caso de um material policristalino, ele vai possuir, né, vários cristais, só que esses cristais estarão e terão orientações diferentes, como pode ser visto aqui na figura. Um dos tipos de aplicação que a gente pode ter para mono e policristal são as placas solares. Uma placa solar monocristalina, que pode ser observada aqui na figura, aqui na cor preta, ela possui a característica de ter uma melhor condução de corrente elétrica. O que que acontece? A placa, para ela poder converter a radiação solar, né, a radiação no visível, em corrente elétrica, é necessário que este material seja monocristalino para que não haja o espalhamento dessa corrente elétrica, desse fluxo de elétrons. Já uma placa policristalina, que pode ser vista aqui na cor azulada, aqui tem uma cor um tanto quanto misturada aqui, né? Isso são os cristais, essa diferença de coloração justamente são os cristais que estão em orientações diferentes e acaba refletindo a luz de, de, de forma que a gente consiga enxergar várias cores. E justamente por ter esses cristais em orientações diferentes, é que vai surgir o contorno de grão, né, desses cristais, e esses contornos de grãos é o que faz com que a corrente elétrica nessas placas sejam espalhadas e caia a eficiência deste material. Bom, além do material cristalino, é possível que um sólido também seja amorfo. E dizer que um sólido é amorfo é justamente dizer que esse sólido não tem uma organização de longo alcance. Né? A sua estrutura cristalina, ela não possui organização de longo alcance. O material amorfo, ele pode até ter ali na ordem atômica, né? Lá na ordem de nanômetros, ele pode ter alguma orientação, pode ter alguma organização a curto alcance, mas só os materiais cristalinos é que vão ter a sua estrutura organizada em longo alcance e é o que reflete
no aspecto final deste material cristalino. Bom, dizer que o material é cristalino, eu falei um pouquinho antes sobre a estrutura, sobre a característica de condução elétrica das placas fotovoltaicas, porém, materiais como polímeros e cerâmicas também, se eles são cristalinos, isso implica que eles podem ser translúcidos ou opacos. Já o material, quando não é cristalino, esses polímeros e cerâmicas, faz com que esse material se torne transparente. O exemplo aqui é o vidro, né, desse aquário. Deixa eu pegar meu marcador aqui. O vidro desse aquário que está cheio d'água e tem um peixinho dentro aqui, o vidro ele é amorfo. A água também que está dentro aqui do recipiente, ela também é amorfa, né? Ela está líquida, não tem uma organização de longo alcance na sua estrutura. Então, o que acontece? A luz na região do visível, ela passa direto, ela é totalmente transmitida por este meio, né? Justamente pelo meio ser amorfo. Já quando o meio é, é cristalino, isso faz com que tenha certa cristalinidade, né? Ou totalmente cristalino, faz com que esse meio seja translúcido. Certa quantidade da luz vai passar, mas a maioria vai acabar sendo refletida. Já o material opaco, totalmente opaco, é aquele material que ele absorve, né? Uma quantidade da luz na região do visível ali, certas frequências, e deixa apenas algumas frequências serem refletidas. No caso aqui do livro que está no fundo aqui, o livro vermelho, que está na base aqui dessa pilha de livros, esse livro ele absorve a maioria da parte da radiação da no comprimento do visível e acaba transmitindo para a gente, aliás, transmitindo não, ele acaba refletindo para a gente grande parte da radiação na região do vermelho, isso que faz com que ele tenha essa, essa coloração vermelha. Bom, quando a gente fala sobre material cristalino, é importante que nós falemos sobre célula unitária. E o que é uma célula unitária? A célula unitária é a menor porção representativa de um cristal. Né? A célula unitária é o menor agrupamento de átomos que representa uma determinada estrutura cristalina. É, Aqui eu trouxe uma imagem aqui, essa imagem de um padrão geométrico, para a gente poder ver que às vezes nós confundimos, quando a gente olha para uma estrutura, a gente acaba confundindo o que seria a célula unitária dela. Seria muito fácil a gente se confundir e pensar que a célula unitária deste padrão geométrico fosse este quadrado que eu acabei de riscar aqui, quando na verdade não é ele. O menor padrão, ele está aqui neste quadradozinho menor. Porque quando a gente vê este quadradozinho menor, quando a gente analisa esse quadradozinho menor, a gente vê que ele transladando ele aqui para a direita, né? A gente vê que é o mesmo padrão, é o mesmo desenho, e esse desenho num longo alcance, né, acaba gerando o padrão que a gente enxerga como um todo, que é essa estrutura geométrica. Uma boa analogia de se fazer sobre a célula unitária é sobre os elos de uma corrente. Quando a gente vê uma corrente, cada elo dessa corrente, ele pode ser entendido como uma célula unitária da corrente, porque é ele que guarda a menor porção representativa dessa corrente. No caso dos nossos materiais cristalinos, né, da nossa estrutura cristalina, existem células unitárias no nosso material cristalino e muitas vezes essas células unitárias elas podem ser representadas aqui com cubos, onde vai estar em cada vértice aqui vai estar um átomo. Um átomo vai ser colocado em cada vértice desse cubinho aqui e aí a gente vai estudar. Vou apresentar daqui a pouquinho como que essas células unitárias no nosso material cristalino, como que elas podem se desenvolver. Aqui um outro exemplo de uma célula unitária cúbica de faces centradas, onde nós representamos os átomos, né, a célula unitária, através de esferas rígidas. Deixa eu apagar aqui. Bom, a célula unitária, ela pode ser descrita em termos de 6 parâmetros, que a gente chama de parâmetro de rede. E esses parâmetros,
eles são, né, os comprimentos dessa célula, no caso aqui, a aresta C, a aresta B e a aresta A, e também a gente representa através dos ângulos os ângulos entre essas arestas. No caso aqui, o ângulo alfa, né, que tá o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama. Então, a nossa célula unitária, ela pode ser descrita em termos desses seis parâmetros aqui, em termos desses seis parâmetros, né? E como que essas células elas podem surgir nos materiais, né? São sete os arranjos que uma célula cristalina pode ter. No caso, a gente tem uma célula cúbica representada aqui. E qual a principal característica de uma célula cúbica? É que ela tem todos os seus lados iguais, as arestas A, B e C são todas iguais, e todos os ângulos entre essas arestas também é um ângulo de 90 graus. E cada tipo de célula vai ter uma determinada característica, e dependendo da característica que ela tiver sobre o tamanho das suas arestas e o ângulo que é formado entre essas arestas, ela vai ter um nome, que pode ser uma célula hexagonal, tetragonal, rombo romboédrica, monoclínica, ortorrômbica e triclínica. No caso aqui da triclínica, a gente pode observar, né, que é uma célula que todos os seus lados são diferentes, todas as suas arestas são diferentes e os seus ângulos também são diferentes de 90 graus. Então, essas são as características. É sempre bom a gente consultar quando a gente está estudando, quando a gente está com dúvida sobre o nome dessas células, é um pouquinho mais difícil de gravar, mas a gente vem para esses desenhos aqui que são fáceis de encontrar em livros e na internet e a gente consulta qual é o tipo de célula. Além da célula, dos sistemas cristalinos, né? Esses sistemas eles podem ser dentro do sistema cristal, daqueles sete sistemas cristalinos, a gente pode ter um total de 14 arranjos distintos deles que a gente chama de redes de Bravais ou redes de Bravais. Cada um fala de uma forma, eu gosto de falar Bravais. Então, as redes de Bravais, elas pegam aquele sistema cristalino lá, o sistema cristalino apresentado anteriormente, e ele mostra para e ele se, o sistema de Bravais ele demonstra a célula cristalina como elas se apresentam nos materiais. Então, ela pode ser de cúbica simples, cúbica de face centrada. O que significa ser cúbica simples? Ser cúbica simples significa que nós temos um cubo, essa célula tem um aspecto, a célula unitária tem um aspecto de um cubo, e em cada vértice vai ter um átomo. E este átomo é representado por uma esfera rígida, né? Já a cúbica de face centrada, nós continuamos tendo os oito átomos nos vértices, né? Da célula cúbica, e no centro, na face em cada face do cubo, nós teremos um outro átomo posicionado. Temos também a cúbica de corpo centrado, que continua tendo os oito átomos nos vértices. Os vértices sempre vão ter do cubo, desses cubos, né? Sempre vão ter átomos posicionados ali, e o que vai mudar é que a gente vai ter átomos no centro, átomos nas faces, átomos somente aqui no caso da ortorrômbica de base centrada, a gente só vai ter só no topo da célula e na base da célula, e por aí vai. Temos uma célula hexagonal também, que tem átomos nos seus vértices e no centro, né, nas bases, na base inferior e na base superior, no topo, né, da célula, e é o que muda da rede de Bravais para as nossas células unitárias. Bom, a estrutura cristalina, vou falar um pouquinho sobre estrutura cristalina dos metais, que é onde nós temos os três principais tipos de células que aparecem mais na natureza. E no caso, a gente tem a cúbica de corpo centrado, né? Como eu falei anteriormente, ela possui um átomo no centro e oito átomos aqui nos vértices do cubo, e a gente representa cada átomo desse como uma esfera rígida. Então, nos metais,
a célula cristalina deles, cada átomo possui uma grande quantidade de vizinhos e esses átomos eles se organizam dessa forma a fim de minimizar a energia. Na natureza, o que, o que a natureza sempre busca, né, é a menor energia possível. Então, os átomos acabam se acomodando dessa forma, na forma das células cristalinas aqui, a fim de atingir o menor nível de energia possível e assim acabam formando os materiais que nós conhecemos. Bom, algumas características da estrutura cristalina que é do nosso interesse estudar, né? É o fator de empacotamento, que ele diz para a gente qual que é o nível de ocupação dessa estrutura cristalina, o quanto dessa estrutura está ocupada com átomos e o quanto dessa estrutura não tem átomos, que é espaço vazio. Então, isso é dado pelo fator de empacotamento, que a gente calcula multiplicando o número de átomos que existe na célula pelo volume desses átomos e divide tudo pelo volume total da célula. Número de átomos por célula é importante também a gente saber, justamente para a gente fazer o cálculo do fator de empacotamento. E aqui eu estou representando uma célula cúbica simples, e a gente é importante saber aqui que na célula, apesar de em cada vértice ter 8 átomos, só um oitavo deste átomo pertence à célula realmente. Um oitavo de cada vértice pertence a essa célula realmente. E eu vou mostrar um pouquinho mais para frente que isso é necessário para o cálculo. Além disso, a gente tem o número de coordenação, que é o número de átomos vizinhos mais próximos, né? Para fazer essa conta também, eu utilizei uma célula cúbica simples, e para demonstrar que esse átomo vermelho aqui, a representação deste átomo vermelho aqui, ó, ele está sendo, os átomos mais próximos dele são 6, que são representados por esses átomos de cor cinza escura. Então, vai ser 6 átomos. E além disso, a gente tem também o parâmetro de rede, que nada mais é que o comprimento aqui da aresta dessa célula cristalina. Bom, para a gente fazer o cálculo, esses cálculos de parâmetro de rede, fazer o fator de empacotamento, é necessário que a gente saiba um pouquinho de trigonometria. E como a gente está trabalhando com cubos, eu coloquei essa figura aqui para a gente ver que a gente precisa fazer só cálculos trigonométricos utilizando o teorema de Pitágoras para o caso dos cubos. Quando a gente trabalha com células hexagonais, aí a coisa muda um pouquinho, a gente precisa usar outros cálculos envolvendo trigonometria também. Mas aqui a gente vê que este desenho é a aresta da face, é a diagonal da face, né, deste cubo. Então a gente consegue calcular, sabendo que cada, cada aresta do cubo vale A, né, são todas iguais, a gente coloca que D ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado, teorema de Pitágoras. E a gente acaba chegando que o desenho, a nossa diagonal da face aqui, ela vale é, a raiz de 2. Já para a nossa diagonal principal do cubo, que é aquela diagonal central, fazendo toda a relação, a gente vê que ela vale a raiz de 3. Então, sabendo deste fato, sabendo fazer esses cálculos, é possível a gente fazer os cálculos necessários para as nossas células. E aqui eu vou demonstrar os cálculos para a célula cúbica simples, mais para frente cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado e a hexagonal, que são as que mais aparecem nos nossos materiais, né? São as mais comuns. No caso da cúbica simples, ela não é tão comum, sendo que somente o polônio tem essa configuração, né? Ela tem um fator de empacotamento muito baixo e por isso ela não é tão estável, mas o polônio possui essa configuração. Então, nós representamos aqui a célula por um cubo, né? Ela é uma célula simples, tem só os átomos nos vértices, e a gente vê, pelo que foi explicado antes, que ela tem um número de coordenação de 6, e a aresta dela vale 2R. Por que 2R? Porque os átomos se tocam aqui na aresta, acabam se tocando aqui no centro, e cada átomo ele está centralizado, então ele vai ter o comprimento de um raio até o centro da célula, mais um raio até a outra extremidade dessa aresta, o que dá um comprimento de 2R. É,
Como nós aproximamos, né, os nossos átomos, consideramos como esferas rígidas, o volume do átomo vai ser calculado por 4πr ao cubo sobre 3, que é o volume da esfera também. Então, o número de átomos na célula a gente calcula como sendo 1/8 do átomo multiplicado por 8 vértices, né, que a gente tem 8 vértices nessa aqui, e a gente, na célula, num cubo, então a gente acaba chegando que tem um átomo apenas nessa célula simples. E com isso conseguimos calcular o fator de empacotamento atômico, que para a célula simples vai ser de 0,52, ou seja, apenas 52% dessa célula está sendo preenchida com este átomo, com o volume dos átomos. O resto dessa célula é espaço livre. Aqui é o mesmo cálculo para a cúbica de face centrada. O que muda na cúbica de face centrada para a cúbica simples é que em cada face da célula nós teremos um átomo, né? E fazendo o cálculo aqui, a gente vê que os átomos se tocam exatamente na face do cubo. Nós fazemos aqui o cálculo para saber qual que é a relação do parâmetro de rede com o raio deste átomo e a gente dos átomos e a gente chega que é 4R sobre raiz de 2. A gente faz a conta e sabe que o número de átomos na célula é igual a 4, porque nós temos 1/8 em cada vértice, e são 8 vértices, isso nos dá um átomo, e em cada face nós temos a metade de um átomo, porque este átomo da face, ele vai ser compartilhado com o cubo que fica é um cubo adjacente, né, a essa célula. Então, nós temos a metade de um átomo vezes 6 faces, isso vai nos dar 4 átomos na célula cúbica de face centrada. Por fatores de empacotamento, fazendo os cálculos, nós descobrimos que é 0,74. Ou seja, 74% da célula está ocupada por átomos. Já a hexagonal compacta, hum, eu esqueci, eu passei direto aqui da cúbica de corpo, cúbica de corpo centrado. A cúbica de corpo centrado, como o próprio nome diz, ela tem um átomo no seu centro e os átomos se tocam, né? A gente consegue fazer uma relação do parâmetro de rede com o raio dos átomos através da diagonal central deste cubo. Então, nós acabamos chegando, fazendo os cálculos, acabamos chegando que a relação da aresta desse cubo com o raio dos átomos é de 4R sobre raiz de 3 e chegamos a um fator de empacotamento de 0,68 para essa célula de corpo centrado, a cúbica de corpo centrado. O número de átomos nessa célula é igual a 2, né? Porque nós temos um átomo em cada vértice, são 8 vértices, e temos um átomo inteiro no centro que ela não compartilha com nenhuma outra célula, então temos um total de 2 átomos para essa célula também. A cúbica de face centrada, eu já falei, e a hexagonal compacta. A hexagonal compacta ela é um pouquinho mais complexa para a gente calcular os parâmetros dela, porque além da aresta aqui, né, da base, essa aresta A, nós temos também a altura dela, que é diferente de A, que é essa altura C. E a altura C, o A vale 2 R's, né? Porque os átomos daqui da base, eles se tocam, na base aqui, então a aresta equivale exatamente a 2R, só que a altura dela, a altura C dessa célula, ela vale 1,633 A. E isso eu vou demonstrar logo mais aqui na frente. O número de coordenação, que é o número de átomos mais próximos de um determinado átomo, é de 12, o número de átomos na célula é de 6, e o fator de empacotamento a gente calcula um pouquinho diferente, né? Porque é, a gente precisa levar em consideração que nós estamos trabalhando agora com um prisma hexagonal e não um prisma, não um cubo. Então a gente faz um cálculo diferente para ele aqui do seu fator de empacotamento, mas acabamos chegando, fazendo todo o cálculo, a gente acaba chegando em 0,74 para a célula hexagonal. Já o parâmetro C, ele é calculado também utilizando trigonometria. A gente vê que
No centro da célula, nós temos três átomos que formam exatamente um triângulo equilátero, fazendo as relações, retirando as relações do triângulo equilátero e sabendo que esse triângulo está exatamente no centro da célula, nós sabemos que o centro da célula, a altura aqui desses três átomos até o átomo do topo aqui, ele vale C sobre 2. Então, pegamos toda a relação trigonométrica aqui, fazemos esse cálculo e acabamos chegando que C equivale a 1,633 de A, que é o que nos permite fazer o cálculo de fator de empacotamento para essa célula hexagonal. Bom, aqui uma tabela, deixei uma tabelinha aqui só para fazer um resumo, né, de tudo que foi visto lá. Então, a gente tem o fator de empacotamento aqui para a célula simples, que é de 0,52, cúbica de corpo centrado, que é de 0,68, CFC e HC, que é cúbica de face centrada e hexagonal compacta, que chega em 0,74. É importante exercitar, né, o cálculo desse fator de empacotamento, que é através do fator de empacotamento que a gente acaba conseguindo fazer o cálculo da densidade teórica dos materiais, principalmente os materiais metálicos. É, no caso de esquecer como se faz o cálculo, existem essas tabelas, né, em livros e muitos materiais didáticos que a gente consegue consultar para ter maior agilidade, mas aprender a fazer aqueles cálculos, entender como funciona é essencial. Bom, nossos materiais cristalinos, eles possuem uma característica muito curiosa e de grande importância tecnológica, que se chama alotropia. É, o que é a alotropia, né? A alotropia é o mesmo que dizer que tem o mesmo nome de polimorfismo, né? Isso quer dizer que as estruturas cristalinas elas mudam de forma dependendo das condições que elas estão inseridas, condições de temperatura e pressão, principalmente temperatura e pressão, né? Ao longo do tempo. Essa transformação alotrópica ela não ocorre de um momento para o outro, não é rápido, ela leva, dependendo do material, ela leva um tempo bem prolongado para acontecer. Uma alotropia que é bastante interessante para a gente é a alotropia do carbono. O carbono, ele pode pode ser cristalino, né? E formar diamante. Se ele for colocado durante muito tempo sob pressão e temperatura, ele acaba formando uma estrutura cristalina do diamante. Mas também nós podemos encontrar o carbono em forma de grafite. E o grafite é formado aqui por essas lamelas de grafeno que essas lamelas estão ligadas de forma através de forças de Van der Waals aqui uma com as outras, né? O que faz com que o grafite, apesar de ser feito de carbono, tenha uma resistência muito menor, uma dureza também muito menor do que a do diamante. Outra alotropia bacana, interessante, que também é o pivô de uma história sobre a Segunda Guerra Mundial e como o exército alemão perdeu a guerra para o exército soviético, é a alotropia do estânio. O estânio, a 13,2 graus, ele acaba mudando a partir, né, de 3,2 graus, ele acaba mudando a sua estrutura cristalina. Acima de 3,2, ele se torna o estanho branco, que tem uma maior resistência. Abaixo de 3,2 graus, ele acaba se tornando o estanho cinzento, que tem um volume muito maior e também tem uma resistência muito menor. O que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial é que os os botões dos casacos dos soldados alemães, eles eram feitos com estanho. Então, o pessoal foi invadir, o exército alemão foi invadir a União Soviética, só que estava próximo ao inverno. O inverno no norte, no norte ali da Europa é um inverno muito rigoroso, chegando a temperaturas negativas. Então, o estanho, ele sofreu, né? Ele passou por essa metamorfose, por esse polimorfismo, e se transformou no seu alótropo, que é o estanho cinzento, que é muito menos resistente. Os botões dos soldados se desfizeram e os soldados acabaram sucumbindo pelo frio,
entre outras coisas da guerra também. Eu não sei se a história é verdadeira, mas já escutei bastante alguns professores falando sobre isso e achei bem interessante para trazer aqui. Além disso, uma alotropia que é importante para a gente no nosso dia a dia também é a do ferro. Porque o ferro a temperatura ambiente, ele é o ferro alfa e ele é cúbico de corpo centrado. Só que acima de 912 graus, o ferro se torna um ferro gama, se torna um ferro com uma estrutura cúbica de face centrada. E a gente viu que a estrutura cúbica de face centrada, ela possui menos espaço vazio do que uma estrutura cúbica de corpo centrado. A estrutura cúbica de face centrada tem 0,74% do seu espaço ocupado e a cúbica de corpo centrado tem 0,58%, se eu não me engano, de seu espaço ocupado. Então, quando nós fazemos aço, o aço ele é uma liga que na sua composição tem ferro e até 2% de carbono. Então, é, o carbono que está presente nessa liga aqui com o ferro alfa à temperatura ambiente, quando é elevado a temperaturas acima de 912 graus, acaba sendo expulso da estrutura. E quando esse aço é resfriado de uma forma muito brusca, dessa temperatura de 912 graus até a temperatura ambiente, o, o carbono não tem tempo para se difundir para dentro das células cristalinas e acaba formando uma outra fase. Isso faz com que as propriedades mecânicas deste aço sejam modificadas. Bom, paro por aqui, já estourou meu tempo, paro por aqui a apresentação. Espero que tenha sido útil e muito obrigado.